Capítulo 4. Depoimento. Uma coisa é ser rejeitado e ofendido por um irmão ou irmã, mas é totalmente diferente ser rejeitado e ofendido por um pai. Sou professor de várias séries do ensino fundamental e médio. Recentemente, li A Isca de Satanás, que trouxe diversas revelações à minha vida. Compartilhei o vídeo com meus alunos e o Espírito Santo se fez presente com tamanha força em nossa sala de aula que todos começaram a confessar ofensas e a pedir perdão. Várias crianças disseram que aquele havia sido o melhor dia que tiveram o ano inteiro. Uma aluna se reconciliou com seu pai depois de uma enorme briga. Outra deu início ao processo de cura de feridas profundas com sua avó. O Senhor realmente ministrou àquelas crianças de forma poderosa. Obrigado por esta mensagem. R.F. Indiana. Meu pai, meu pai. Meu pai, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para m'atirares. 1 Samuel capítulo 24, versículo 11. No capítulo anterior, vimos como os irmãos de José procuraram destruí-lo. Vimos a dor que ele sentiu com esta traição. Talvez você esteja em uma situação semelhante. Você foi traído por aqueles que lhe eram mais chegados, pessoas de quem você queria receber amor e encorajamento. Neste capítulo, quero tratar de uma situação mais dolorosa que a traição de um irmão. Uma coisa é ser rejeitado e ofendido por um irmão, mas é totalmente diferente ser rejeitado e ofendido por um pai. Quando falo de pais, não me refiro a um pai biológico, mas a qualquer líder que Deus coloque sobre nós. Essas são as pessoas que pensamos que nos amariam, nos alimentariam e cuidariam de nós. Uma relação de amor e ódio. Para examinarmos o exemplo de um pai que traiu, vamos ver o relacionamento entre o rei Saul e Davi. Ver 1 Samuel capítulos 16 a 31. Suas vidas se tocaram antes mesmo que eles se encontrassem, uma vez que Samuel, o profeta de Deus, ungiu Davi para ser o próximo rei de Israel. Davi deve ter ficado paralisado de entusiasmo pensando: este é o mesmo homem que ungiu Saul. Realmente serei rei. No palácio, Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno porque havia desobedecido a Deus. O seu único alívio vinha quando alguém tocava a harpa. Os servos de Saul começaram a procurar um jovem que pudesse se sentar em sua presença e ministrar a ele. Um dos servos do rei sugeriu Davi, o filho de Jessé. O rei Saul mandou chamar Davi e pediu-lhe que fosse ao palácio para ministrar a ele. Davi deve ter pensado: Deus já está fazendo com que a sua promessa se cumpra através do profeta. Com certeza ganharei o favor do rei. Esta deve ser a minha posição inicial. O tempo passou, e o pai de Davi pediu que ele fosse levar alimentos para seus irmãos mais velhos, que estavam na guerra contra os filisteus. Ao chegar às linhas de batalha, Davi viu o campeão filisteu Golias zombando do exército de Deus e soube que aquilo já estava acontecendo havia 40 dias. Ele descobriu que o rei havia oferecido a mão de sua filha em casamento ao homem que derrotasse aquele gigante. Davi compareceu perante o rei e pediu permissão para lutar. Ele matou Golias e conquistou a filha de Saul. Àquela altura, ele havia conquistado o favor de Saul e foi levado ao palácio para viver com o rei. Jônatan, o filho mais velho de Saul, fez uma aliança de amizade eterna com Davi. Em tudo que Saul dava a Davi para executar, a mão de Deus estava sobre ele, e ele prosperava. O rei pediu que ele comesse à mesa com seus 2 filhos. Davi estava impactado. Ele estava vivendo no palácio, comendo na mesa do rei, casado com a filha do rei, amigo de Jonatas e obtendo vitórias em todas as suas campanhas. Ele estava até mesmo conquistando o favor do povo. Ele podia ver a profecia se cumprindo diante de seus olhos. Saul favorecia Davi sobre todos os seus outros servos. Ele havia se tornado um pai para ele. Davi estava certo de que Saul seria seu mentor e que o treinaria e que um dia, com grande honra, o colocaria no trono. Davi estava se regozijando na fidelidade e na bondade de Deus. Mas, em um único dia, tudo mudou. Quando Saul e Davi voltaram da batalha, lado a lado, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram dançando e cantando. Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Isso enfureceu Saul, e daquele dia em diante ele passou a desprezar Davi. Por 2 vezes, quando Davi tocava a harpa para ele,
Saul tentou matá-lo. A Bíblia diz que Saul odiava Davi porque ele sabia que Deus era com Davi, mas não era com ele. Davi foi obrigado a fugir para salvar sua vida. Sem ter nenhum outro lugar para ir, ele fugiu para o deserto. O que está acontecendo? Davi se perguntou. A promessa estava se cumprindo e agora está destruída. O homem que é meu mentor está tentando me matar. O que posso fazer? Saul é o servo ungido de Deus. Com ele contra mim, que chances tenho? Ele é o rei, o homem de Deus, que está sobre a nação de Deus. Por que Deus está permitindo isso? Saul perseguiu Davi de deserto em deserto e de caverna em caverna, acompanhado por 3.000 dos melhores guerreiros de Israel. Eles tinham um propósito: destruir Davi. A esta altura, a promessa não passava de uma sombra. Davi não vivia mais no palácio nem comia à mesa do rei. Ele habitava em cavernas úmidas e comia os restos das férias do deserto. Ele já não cavalgava mais ao lado do rei, mas era caçado pelos homens que um dia lutaram ao seu lado. Não havia uma cama quente, nem servos para assisti-lo, nem elogios na corte real. Sua esposa foi dada a outro homem. Ele conheceu a solidão de um homem que não tem pátria. Observe que foi Deus, e não o diabo, quem colocou Davi sob os cuidados de Saul. Porque Deus não apenas permitiria isso, como também o planejaria. Porque o favor do rei foi exibido diante dos olhos de Davi somente para ser abruptamente retirado. Aquela era uma oportunidade fundamental para Davi se ofender. Não apenas com Saul, mas também com Deus. Todas as perguntas não respondidas aumentavam a tentação de questionar a soberania e o plano de Deus. Saul estava tão determinado a matar aquele jovem a qualquer preço que sua loucura aumentou. Ele tornou-se um homem desesperado. Os sacerdotes da cidade de Nob deram abrigo e alimento a Davi, dando-lhe também a espada de Golias. Eles não sabiam que Davi estava fugindo de Saul. Pensaram que eles tivessem uma missão para o rei. Eles consultaram o Senhor a favor de Davi e o enviaram para que seguisse seu caminho. Quando Saul descobriu isso, ficou furioso. Ele matou 85 sacerdotes inocentes do Senhor e passou toda a cidade de Nob à espada. Todos os homens, mulheres, crianças, bebês de colos, vacas, jumentos e ovelhas. Ele executou contra eles, os inocentes, o julgamento que deveria executar contra os amalequitas. Ele era um assassino. Como Deus pôde um dia colocar o seu espírito sobre tal homem? A certa altura, Saul soube que Davi estava no deserto de En-Gedi e enviou 3.000 guerreiros atrás dele. Durante a jornada, eles pararam para descansar na entrada de uma caverna, sem saber que Davi se escondia no fundo dela. Saul retirou a sua capa e deixou-a de lado. Davi silenciosamente esgueirou-se de seu esconderijo, cortou um pedaço da capa deixado de lado e saiu sem ser notado. Depois que Saul saiu da caverna, Davi prostrou-se até o chão e clamou por ele. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto da minha mão. Reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para m'atirares. 1 Samuel capítulo 24, versículo 11. O clamor de Davi a Saul foi: meu pai, meu pai. Falando claramente, ele estava dizendo: veja o meu coração. Seja um pai para mim. Preciso de um líder para me treinar e não para me destruir. Até quando Saul estava tentando matá-lo, o coração de Davi ainda ardia de esperança. Onde estão os pais? Vi esse clamor em inúmeros homens e mulheres do corpo de Cristo. A maioria deles é composta de jovens que têm um forte chamado de Deus sobre suas vidas. Eles clamam por um pai, por um homem para discipliná-los, amá-los, apoiá-los e encorajá-los. É por isso que Deus disse que ele converteria o coração dos pais, líderes, aos filhos, povo, e o coração dos filhos aos pais, para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição. Malaquias 4:6. Muitos de nossos países perderam seus pais, líderes ou ministros, nos anos 40 e 50, e hoje o nosso estado está piorando. Não diferentemente de Saul, muitos líderes em nossos lares, em nossas empresas e em nossas igrejas estão mais preocupados com os seus objetivos do que com a sua descendência. Por causa dessa atitude, esses líderes veem o povo de Deus como recursos para servir à sua visão, em vez de verem a visão como um veículo para servir ao povo. O sucesso da visão justifica o custo das vidas feridas e das pessoas destruídas. A justiça, a misericórdia, a integridade e o amor
são comprometidos em nome do sucesso. As decisões se baseiam em dinheiro, números e resultados. Isso abre a porta para um tratamento como o que Davi recebeu. Afinal, Saul tinha o reino para proteger. Esse tipo de tratamento é aceitável na mente dos líderes porque eles estão em busca da propagação do evangelho. Quantos líderes eliminaram os homens que estavam abaixo deles por causa da desconfiança? Por que esses líderes têm desconfiança? Porque eles não estão servindo a Deus. Eles estão servindo a uma visão. Como Saul, eles estão inseguros no seu chamado, e isso gera ciúmes e orgulho. Eles reconhecem qualidades nas pessoas que sabem que são de Deus, e estão dispostos a usar essas pessoas desde que isso lhes traga algum benefício. Saul desfrutou do sucesso de Davi até que ele o viu como uma ameaça para ele. Ele então destituiu Davi e procurava um motivo para destruí-lo. Conversei com inúmeros homens e mulheres jovens que clamavam por alguém a quem prestar contas. Eles queriam estar submissos a um líder que os disciplinasse. Eles se sentiam isolados e sós. Estavam em busca de alguém que fosse um pai para eles. Mas Deus permitiu que eles passassem por rejeição porque queria fazer com eles o que havia feito com Davi. Ouça cuidadosamente o que o Espírito está dizendo. Davi estava preocupado por Saul acreditar que ele era rebelde e mau. Davi deve ter sondado seu coração dizendo: onde foi que eu errei? Como o coração de Saul se voltou contra mim tão depressa? Foi por isso que ele clamou: alguns disseram que eu te matasse. Porém eu disse não. Apenas cortei a ponta do teu manto para que tu pudesse saber e ver que não há mal nem rebelião em mim. Ver 1 Samuel capítulo 24, versículo 11. Davi pensou que se ele pudesse provar o seu amor por Saul, Saul restauraria o seu favor por ele e a profecia se cumpriria. As pessoas que foram rejeitadas por um pai ou por um líder tendem a colocar toda a culpa sobre si mesmas. Elas ficam aprisionadas por pensamentos atormentadores do tipo: o que eu fiz? Meu coração era impuro? Elas às vezes se perguntam: quem voltou o coração do meu líder contra mim? Então elas tentam constantemente provar a sua inocência aos seus líderes. Elas acham que se puderem apenas demonstrar a sua lealdade e o seu valor, serão aceitas. Infelizmente, quanto mais elas tentam, mais rejeitadas se sentem. Quem me vingará? Saul reconheceu a bondade de Davi quando viu que ele poderia tê-lo matado, mas não o fez. Então ele e seus homens partiram. Davi deve ter pensado: agora o rei vai me restaurar. Agora a profecia se cumprirá. Com certeza ele vê meu coração e me tratará melhor agora. Não tão rápido, Davi. Apenas um pouco depois, os homens relataram a Saul que Davi estava nas montanhas de Aquilá. Saul foi atrás dele com seus mesmos 3.000 soldados. Tenho certeza de que isso deixou Davi arrasado. Ele percebeu que aquilo não era um mal-entendido, mas que Saul estava intencionalmente, sem qualquer razão, atrás da sua vida. Como ele deve ter se sentido rejeitado. Saul conhecia o seu coração e ainda assim marchava contra ele. Davi, juntamente com Abisai, esgueirou-se pelo acampamento de Saul. Nenhum guarda os viu, porque Deus colocou sobre eles um profundo sono. Aqueles dois homens se esgueiraram em meio a todo o exército até onde Saul estava dormindo. Abisai implorou a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso o segundo. 1 Samuel 26:8. Abisai tinha boas razões para achar que Davi deveria permitir que ele matasse Saul. Em primeiro lugar, Saul havia assassinado 85 sacerdotes inocentes e suas famílias, a sangue frio. Em segundo lugar, ele havia saído com um exército de 3.000 guerreiros para matar Davi e seus seguidores. Se você não matar o inimigo primeiro, pensou Abisai, ele certamente o matará. Isso é defesa própria. Qualquer tribunal concordará com isso. Em terceiro lugar, Deus havia ungido Davi através de Samuel como o próximo rei de Israel. Davi devia reivindicar a sua herança se não quisesse terminar como um homem morto sem que a profecia jamais se cumprisse. Em quarto lugar, Deus coloca todo aquele exército em profundo sono para que Davi e Abisai pudessem entrar até onde estava Saul. Por que mais Deus faria isso? Para Abisai, parecia que Davi jamais teria outra chance como aquela. Todos esses motivos pareciam bons. Eles faziam sentido. Davi estava recebendo o encorajamento de outro irmão.
Então, se ele estivesse se sentindo ofendido, teria se sentido inteiramente justificado e permitido que Abisai encravasse a lança em Saul. Veja a resposta de Davi: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, em descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. 1 Samuel 26, de 9 a 11. Davi não mataria Saul, muito embora Saul tivesse assassinado pessoas inocentes e quisesse assassinar Davi também. Davi não quis se vingar, mas entregou tudo nas mãos de Deus. Naturalmente, teria sido mais fácil pôr um fim em tudo ali mesmo. Fácil para Davi e para o povo de Israel. Ele sabia que a nação era um rebanho de ovelhas sem pastor. Ele sabia que um lobo estava roubando-os para satisfazer os seus desejos egoístas. Era difícil para ele não se defender, mas provavelmente era mais difícil não libertar o povo que ele amava das mãos de um rei louco. Davi tomou essa decisão, muito embora ele soubesse que o único consolo de Saul era o pensamento de destruir Davi. Davi havia provado a pureza do seu coração quando poupou Saul da primeira vez, mas quando teve uma segunda chance de matá-lo, não quis tocar nele. Saul era ungido do Senhor, e Davi deixou a questão nas mãos de Deus para que ele a julgasse. Quantas pessoas hoje têm um coração como o de Davi? Não matamos mais com espadas físicas, mas destruímos uns aos outros com uma espada de outro tipo, a língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Igrejas e famílias se dividem, casamentos são destruídos e o amor morre esmagado por uma ofensiva de palavras desferidas em meio à dor e à frustração. Ofendidos pelos amigos, pela família e pelos líderes, acertamos o alvo com palavras afiadas pela amargura e pela ira. Embora os fatos possam ser verdadeiros e precisos, a motivação é impura. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19 diz que semear a discórdia ou a separação entre irmãos é abominável ao Senhor. Quando repetimos alguma coisa com a intenção de separar ou prejudicar relacionamentos ou reputações, embora seja verdade, ainda assim é uma afronta a Deus. Deus está me usando para expor os pecados do meu líder? Durante 7 anos, servi em tempo integral no Ministério de Apoio e Pastoreio de Jovens, antes que Deus liberasse minha esposa e eu para o nosso atual ministério. Quando era pastor de jovens, havia um homem que não gostava de mim nem da mensagem que eu pregava. Normalmente, aquilo não me incomodava, mas aquele homem estava em posição de autoridade sobre mim. Eu acreditava que Deus havia me dito para trazer uma forte palavra de pureza e ousadia para os jovens, e o filho dele fazia parte do meu grupo. A convicção de pecados ardia no coração daquele jovem. Um dia, ele nos procurou chorando. Ele estava angustiado porque sentia que o estilo de vida que via em casa não atendia ao padrão a que eu estava desafiando a ele e aos outros jovens a adotar. Este incidente e outros conflitos de personalidade pareciam fazer com que seu pai passasse a estar determinado a se livrar de mim. Ele se dirigia ao pastor-presidente para estimular a ira dele contra mim com falsas acusações. Depois ele me procurava e me dizia que o pastor-presidente estava contra mim, mas dizendo que ele me apoiava. Havia diversas correspondências reprovadas que circulavam pela equipe. Nenhuma delas tinha o meu nome, mas elas me identificavam de outras formas. Ele sorria para mim, mas sua atenção era destruir-me. Diversos membros do grupo de jovem diziam que haviam ouvido que eu seria demitido. O filho desse homem espalhava tais notícias, não de forma maliciosa, mas apenas porque estava repetindo o que havia ouvido em casa. Eu estava zangado e confuso. Fui procurar aquele homem e ele admitiu ter dito isso, mas depois disse que estava apenas repetindo o pensamento do pastor-presidente. Meses se passaram e parecia que nada conseguia aliviar a situação. Ele tinha até cortado todo o contato entre o meu pastor-presidente e eu. Isto não acontecia somente comigo, mas com todos os pastores que não agradavam àquele homem. Minha família estava sob pressão constante, sem nunca saber se permaneceríamos na igreja ou se seríamos colocados para fora. Tínhamos comprado uma casa, minha esposa estava grávida e não tínhamos para onde ir. Eu não queria distribuir currículos. Sabia que Deus havia me levado para aquela igreja e permanecia ali sem ter um plano B. Minha esposa estava emocionalmente esgotada. Querido, sei que vão despedi-lo. Todos estão me dizendo isso.
Não foram eles que me contrataram e não podem me despedir sem a autorização de Deus, eu disse a ela. Ela achou que eu estava negando a realidade e pediu-me para pedir demissão. Finalmente vieram as notícias de que a decisão de me despedir havia sido tomada. O pastor presidente anunciou para a igreja que o grupo de jovens passaria por algumas mudanças. Eu ainda não havia falado com ele sobre o conflito com o líder que ele havia colocado sobre mim. Eu estava agendado para encontrar-me com ele e com esse homem no dia seguinte. Deus me moveu especificamente a não me defender. Quando encontrei com o meu pastor no dia seguinte, fiquei surpreso ao encontrar o pastor sentado a sós em seu escritório. Ele olhou para mim e disse: John, Deus o enviou para esta igreja. Não vou deixá-lo ir embora. Fiquei aliviado. Deus havia me protegido no último instante. Por que este homem está querendo vê-lo pelas costas? Perguntou ele. Por favor, vá conversar com ele e acertar as coisas entre vocês. Pouco depois daquela reunião, recebi uma prova por escrito de uma decisão que o líder havia tomado com relação à minha área de responsabilidade. Ela expunha os verdadeiros motivos dele. Eu estava pronto para levá-la ao pastor presidente. Naquele dia, medi meus passos e orei 45 minutos, tentando superar o sentimento de desconforto que tinha. Eu dizia: Deus, este homem tem sido desonesto e mau. Isso precisa ser exposto. Ele é uma força destrutiva neste ministério. Preciso dizer ao pastor como ele realmente é. Eu até justificava as minhas intenções de expor o comportamento dele. Tudo o que estou relatando é fato e está documentado. Não se trata de emoção. Se ele não for impedido, a sua maldade se infiltrará por toda esta igreja. Finalmente, frustrado, disse: Deus, o Senhor não quer que eu exponha o comportamento deste homem, não é? Quando eu disse estas palavras, a paz de Deus inundou meu coração. Sacudi a cabeça impressionado. Eu sabia que Deus não queria que eu fizesse nada, então joguei a prova fora. Mais tarde, quando pude olhar para a situação de forma mais objetiva, percebi que eu queria me vingar mais do que proteger qualquer pessoa no ministério. Eu havia racionalizado a situação de forma a acreditar que meus motivos não eram egoístas. O tempo passou, e um dia, quando eu estava orando fora da igreja antes do horário do culto, o homem entrou de carro no estacionamento da igreja. Deus me moveu a ir até ele e o me humilhar. Imediatamente fiquei na defensiva. Não, Senhor. Ele é quem tem que vir até mim. Foi ele quem causou todos os problemas. Continuei a orar, mas novamente o Senhor insistiu que eu fosse até ele e imediatamente me humilhasse. Eu sabia que era Deus. Liguei para ele, do meu escritório, e fui até sua sala. Mas o que eu disse e a forma como disse foi muito diferente do que teria sido se Deus não tivesse tratado comigo. Com toda sinceridade, pedi que ele me perdoasse. Tenho sido crítico e julgador a seu respeito, confessei. Ele imediatamente amansou e conversamos por 1 hora. Daquele dia em diante, seus ataques contra mim cessaram, embora ainda continuasse a existir um problema entre ele e os outros pastores. 6 meses depois, enquanto eu estava ministrando fora do país, todo o mal que aquele homem havia feito foi exposto para o pastor presidente. Não teve nada a ver comigo, mas com outras áreas do ministério. O que ele estava fazendo era muito pior do que eu sabia. Ele foi imediatamente demitido. O juízo havia chegado, mas não por minhas mãos. Exatamente aquilo que ele havia tentado fazer comigo aconteceu a ele. No entanto, quando aconteceu, não fiquei feliz. Lamentei por ele e por sua família. Eu entendia a sua dor. Eu mesmo havia passado por ela nas mãos dele. Por tê-lo perdoado 6 meses antes, eu agora o amava e não queria aquilo para ele. Se ele tivesse sido despedido 1 ano antes, quando eu ainda estava irado com ele, eu teria me alegrado. Eu sabia que então estava realmente livre da ofensa que havia abrigado em meu coração. A humildade e a recusa em me vingar foram as chaves que me libertaram da prisão da ofensa. 1 ano depois, eu o vi em um aeroporto. Fui inundado pelo amor de Deus. Corri até onde ele estava e o abracei. Fiquei sinceramente feliz quando ele me disse que as coisas iam bem com ele. Se eu nunca tivesse ido até ele e me humilhado meses antes em seu escritório, eu não teria podido olhá-lo nos olhos daquele dia no aeroporto. Vários anos se passaram desde que o vi, mas só sinto amor e um desejo sincero de vê-lo dentro da vontade de Deus. Davi foi sábio quando decidiu deixar que Deus fosse o juiz de Saul. Você pergunta:
Quem Deus usou para julgar Saul, o seu servo? Os filisteus. Saul, juntamente com seus filhos, morreram lutando contra eles. Quando as notícias chegaram a Davi, ele não comemorou, ele chorou. O homem que havia matado Saul foi contar o que acontecera a Davi, gabando-se de ter matado seu inimigo. Ele esperava que essa notícia fizesse com que ele ganhasse o favor de Davi, mas teve o efeito oposto. Como não temeste estender a mão para matardes o ungido do Senhor? Perguntou Davi. Ele ordenou que o homem fosse executado. Vê 2 Samuel capítulo 1, versículos 14 e 15. Então Davi compôs uma canção para o povo de Judá cantar em honra a Saul e a seus filhos. Ele pediu que o povo não a proclamasse nas ruas das cidades da Filístia para que o inimigo não se alegrasse. Ele proclamou que não haveria chuva nem colheita no local onde Saul havia sido morto. Convocou todo Israel para chorar sobre Saul. Este não é o coração de um homem ofendido. Um homem ofendido teria dito: ele teve o que merecia. Davi foi ainda mais longe. Ele não matou a semente remanescente da casa de Saul. Em vez disso, demonstrou bondade para com eles, deu terras e alimento a eles e garantiu a um de seus descendentes um assento à mesa do rei. Isto lhe soa como a atitude de um homem ofendido? Embora Davi tivesse sido rejeitado por aquele que deveria ter sido um pai para ele, ele permaneceu leal mesmo após a morte de Saul. É fácil ser leal a um líder ou pai que o ama, mas e quanto a alguém que está determinado a destruí-lo? Você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Ou quer procurar se vingar?